A primeira versão do cigarro eletrônico foi criada pelo farmacêutico chinês Hongling 20 anos atrás, como uma suposta estratégia para auxiliar usuários do cigarro convencional a gradualmente abandonarem o vício. Mas talvez ele possa se tornar uma ponte para o cigarro usual e destruir mais vidas ao longo dos anos. O fato é que já é uma mania entre os jovens. De acordo com uma pesquisa feita pela Universidade de Pelotas, no Rio de Janeiro, 1 em cada 5 jovens brasileiros fuma o cigarro eletrônico, conhecido entre eles como pod ou vape, sendo mais popular entre jovens de 18 a 24 anos, o que corresponde a 19%. Os malefícios do cigarro eletrônico são inúmeros, que vão desde a saúde mental, provocando vício nos usuários, como também afeta significativamente a saúde física. E para a gente entender melhor sobre esse assunto, eu trouxe aqui a Andréa Reis, ela que é chefe da divisão do controle do tabaco, que pertence ao Instituto do Câncer, e vai explicar melhor para a gente, vai trazer maior luz a essa questão. Andréa, obrigado por estar aqui com a gente. Eu queria que você pudesse explicar para nós como é o trabalho do INCA nesse sentido em todo o Brasil, nessa frente de prevenção e controle do tabagismo da população. O INCA ele coordena o Programa Nacional de Controle do Tabagismo desde 1989. Então a gente tem por mote, o nosso objetivo maior é proteger a população das doenças tabaco relacionadas e da mortalidade que esse produto causa. Então a gente tem uma rede nos 26 estados e Distrito Federal de coordenadores estaduais do programa, que eles potencializam as ações que são pensadas aqui no nível federal, atingindo assim estados e municípios. Será que o vape é realmente uma saída para que os fumantes do cigarro possam abandonar o vício? Andréa, eu sei que vocês têm uma pesquisa mais voltada aí para a questão do uso do cigarro eletrônico em comparação com o cigarro tradicional. Explica pra gente qual o tipo de resultado que vocês alcançaram nessa pesquisa e que pode trazer dados importantes para a população nesse enfrentamento. O cigarro eletrônico ele foi criado pela indústria do tabaco para aumentar ainda mais os seus consumidores, Então a gente fez uma pesquisa aqui no INCA, onde foi encontrado o resultado que o cigarro eletrônico ele aumenta a chance de iniciação do tabagismo em 3 vezes. E também em 4 vezes a chance desse indivíduo que está experimentando o cigarro eletrônico se tornar um fumante regular. Então, realmente, o cigarro eletrônico ele veio para atrair o jovem consumidor para esse produto que é a nicotina. Por trás de todo vício, sempre existe uma compensação, que é alimentada geralmente por aspectos emocionais. É o que aponta a psicóloga Jéssica Reis. O vício ele é algo que ele preenche uma necessidade humana, Então, é como se fosse uma fuga de algo que eu preciso preencher dentro de mim. E se eu ainda não sei o que é isso, Então eu muitas vezes recorro ao vício como uma válvula de escape. Porém, enquanto um produto como este parece preencher espaços na mente do usuário, por outro lado, os prejuízos podem ser muito maiores do que o prazer. Você vai entrando, digamos assim, num looping, De precisar recorrer sempre àquela substância para poder sentir novamente aquela sensação de bem-estar. E isso a longo prazo traz totalmente o efeito contrário, traz mais irritabilidade, porque os sintomas que a abstinência causa são totalmente contrários a essa sensação de bem-estar que ela é causada no início, Logo quando a pessoa recorre aos primeiros usos e depois isso vai sendo substituído pela abstinência, E vai gerando aí as crises de abstinência. O uso do vape, mesmo em curtos períodos de tempo e mesmo por pouco tempo, a gente tem evidências ainda de poucos anos de uso, por ele ser um produto muito recente no mercado, já tem a comprovação de aumento do risco de problemas cardiovasculares, problemas respiratórios, derrame e queimaduras, muitas vezes até pela explosão da bateria desses dispositivos. Mais ainda, eles liberam alguns metais pesados do aquecimento da resistência que também são inalados e também aumentam o risco de câncer. A comercialização, importação e propaganda de cigarros eletrônicos são proibidas no Brasil desde 2009 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Ainda assim, esses produtos são vendidos ilegalmente pela internet, no comércio informal de rua
ou podem ser adquiridos no exterior para uso pessoal. A Pesquisa Nacional de Saúde de 2019 apontou que 0,6% da população já utilizava dispositivos eletrônicos para fumar naquele ano. A gente precisa reconhecer o uso do cigarro eletrônico da mesma forma como a gente reconhece o uso de todos os outros derivados do tabaco como uma doença em si que merece uma abordagem individualizada para ajudar a pessoa a interromper esse consumo e a buscar uma vida mais saudável. Diante de todo este quadro de risco para a saúde física e emocional, é de suma importância que a sociedade, na forma do poder público, junto aos próprios usuários, busquem alternativas para enfrentar este problema e salvar vidas o quanto antes. A gente procura alertar essa população sobre os danos que essa substância causa ao organismo e não apenas danos na saúde, mas aspectos financeiros. A gente traz também a reflexão sobre os produtores de tabaco, das fumiculturas. Então, é toda uma cadeia produtiva que acaba desembocando no consumidor, né? E ele sim vai sofrer com essas consequências. A família também tem sua parcela de responsabilidade na transformação desta realidade. É preciso ter uma atmosfera mesmo de relacionamento, de diálogo, né? As famílias precisam voltar a essa ideia, né? De conectar um pouquinho, né? Da tecnologia e se conectar mais com os laços sociais, né? Para poder entender o que realmente está por trás disso tudo.